Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? É com muita alegria, muita satisfação e agradecendo a presença e a pontualidade de vocês que a gente vai dar início ao nosso seminário, cujo tema é Comunicação, Democracia, Accountability. A gente agradece desde já a presença também dos convidados que vão desenvolver suas apresentações ao longo dessa tarde de quinta-feira, 6 de dezembro, e na manhã de amanhã, 7 de dezembro de 2018, aqui na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Esse evento ele é resultante de um projeto de pesquisa relacionado ao jornalismo e accountability no Brasil, desenvolvido no âmbito de atividades que são de responsabilidade da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa, que é composta por diversas universidades no Brasil, mas destacaria especialmente a parceria com a Universidade Federal de Sergipe, aqui representada pelo professor Josenildo Guerra, a quem agradecemos sempre, e também a parceria que temos com a Universidade Federal de Santa Catarina, cujo professor que faz parte desse link, né, Rogério Cristofoletti, vai também ter a oportunidade de desenvolver sua apresentação, a Unesp, por meio do professor Danilo Rothberg, a Fevale, por meio do professor Marcos Santuário, que está aqui, que a gente agradece também pela oportunidade, os colegas da Universidade Federal de Tocantins, especialmente o professor Gilson Porto, e colegas aqui da Universidade de Brasília que têm atuado nessa pesquisa, especialmente a Hébida Santos, Lisiane Guazina e também a Renata Gomes. Te agradeço o CNPq pelo suporte dado à pesquisa e à realização deste evento. Então, a ideia é que a gente desenvolva uma reflexão sobre os dados que a pesquisa nos possibilita e também faça uma discussão conceitual sobre jornalismo, comunicação, accountability, democracia, tomando como referência outras experiências nacionais e internacionais, e por isso que a gente convidou e vai ter na mesa de amanhã a representação da Federação Nacional de Jornalistas, dos jornalistas, que vai ser representado honrosamente pelo professor José Carlos Todes, a quem a gente agradece sempre pela parceria e as atividades com a Universidade de Brasília, e a Associação Nacional de Jornais, que vai ser representada por uma apresentação do Ricardo Pedreira, que será feita amanhã. A gente também, desde já, gostaria de fazer um agradecimento à Laura Martínez Águila, que veio do México para esse nosso evento e outras atividades que se referem à cooperação que nós temos com a Universidade Autônoma do México. E nessa mesa inicial, a gente vai contar daqui a pouquinho, né, de maneira um pouquinho mais detalhada, em termos de biografia, com a apresentação não só do professor Clifford Christians. We would like to thank you again, Professor, for your presence here. You're welcome. E com a presença e participação do professor Murilo Ramos, nosso professor emérito da Universidade de Brasília. Eu daqui a pouquinho vou dar a palavra para o Fernando Molina, que vai fazer a apresentação e chamar os convidados aqui à mesa, mas não poderia deixar de fazer duas referências finais. Primeiro, um agradecimento aos colegas aqui da faculdade que possibilitaram a estrutura técnica para esse evento. Então, os colegas, né, representados aqui pelo Daniel, do Núcleo Técnico Audiovisual, recebam, por favor, nosso muito obrigado. Os colegas do Núcleo de Tecnologia da Informação também, que possibilitam que o evento esteja sendo gravado e a gente tenha condições de estabelecer conexões remotas. Também, por favor, recebam, né, o agradecimento da organização desse evento. Não poderia finalmente deixar de fazer menção ao fato de que nesse mês de dezembro de 2018 nós estamos comemorando os 30 anos do retorno à condição de faculdade da comunicação na Universidade de Brasília. Então, a Universidade de Brasília, que desde os seus primeiros anos conta com cursos ligados à comunicação. Em 65 teve um projeto de criação da Faculdade de Comunicação de Massa, idealizado, organizado pelo professor Pompeu de Souza, que dá nome ao nosso auditório. E depois, no ano de 1988, após o período autoritário que restringiu a condição de faculdade da comunicação, a Faculdade de Comunicação foi reestabelecida, podemos dizer assim, em dezembro de 1988. Então, nesse mês de dezembro de 2018, celebramos 30 anos do retorno da comunicação à condição de faculdade, o que nos dá bastante alegria e não deixa de ser esse evento também mais um momento de reflexão e de estímulo a essa
compreensão da importância da comunicação para a democracia, para a prestação de contas, para o diálogo e para, enfim, uma vida mais justa, sustentável e baseada no direito à comunicação e informação. Então, diante disso, e quase que pontualmente aqui às 2h30, queria pedir a vocês uma salva de palmas e chamar aqui à frente nosso querido professor voluntário, mestre em comunicação e formado aqui na FAC, professor Fernando Molina, por favor. Boa tarde. Começamos pelo professor Murilo. Professor Murilo César Ramos, pesquisador sênior do Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologia de Comunicações, SECOM, e do Laboratório de Políticas de Comunicação, LACOM, da Universidade de Brasília. Graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná em 1972, mestre em 1979 e doutor em 1982 em comunicação pela Universidade de Missouri Columbia, nos Estados Unidos. Em 1994, realizou pós-doutoramento na área de engenharia elétrica na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. E em 2011 foi pesquisador visitante no Columbia Institute for Teleinformation, CITI, na Universidade de Columbia, em Nova York. É professor aposentado da Faculdade de Comunicação da UNB. Desde 1995, é sócio e diretor da ECO, Estudos e Consultoria de Comunicações. Sua área principal de atuação, profissional e acadêmica, é a de Políticas e Regulação de Comunicações. Por favor, professor Murilo César Ramos. Mr. Clifford Christians, PhD, University of Illinois at Urbana-Champaign Communications. Christians is the former director of the Institute of Communications Research and chair of the doctoral program in communications, positions he held from 1987 to 2001 and from 2007 to 2009. He has been a visiting scholar in philosophical ethics at Princeton University, a research fellow in social ethics, and also a visiting scholar at University of Chicago, and a Pew, is that correct? Fellow in ethics at Oxford University. He has a Doctor of Letters, D.Litt. Honoris Causa degree from Marquette University, and honorary Doctor of Human Letters degree from Emerson College. He was a Charles H. Sandage Distinguished Professor, has won 6 teaching awards, and is a faculty member in the Fulbright Specialist Program. His research is in the philosophy of technology, communication theory, and media ethics, a fact-script ethics, and evil in the public sphere has been published in his honor. Please, Dr. Christians. Começamos então com a fala. Eu vou fazer a introdução e falar em inglês. Vamos falar inglês, depois a gente faz o sumário. We start with Professor Christian. Thank you so much, colleagues, for the privilege of being at this great university. The third time for me, and every time intellectually interesting and worthwhile. We have 3 terms on the agenda today: communication, accountability, government. I'm choosing
the central term accountability. I share the concerns that with the revolution in communications technology and Facebook, Twitter, giving your country in mind, a poor choice to lead a democracy. So I'm well aware of the revolution in technology and also the triumphalist politics that is at war with democratic government. But what I want to contribute is a deeper understanding of accountability. I'd like to re-theorize it, to work on it intellectually, and see if in a deeper and more fundamental understanding of accountability, we'll have a way forward that keeps us from doing minor and short-term responses to the current crises your country and mine are facing. Accountability. It is not an idea that governments with power enforce upon us. Accountability belongs to our humanity. We are language beings. All language is interactive. There is no lingual form unless it is heard and spoken. Since we are all linguistic beings who are engaged with one another, we are, by virtue of our definition as human beings, accountable to one another. 6,000 known languages. All of the ones studied, 2,859, have all seen similarities, such as every language includes the particular and the universal. All languages plus and minus. Green, red. All languages takes food and makes it cultural, that is, meaningful. So as human beings, we are accountable to one another by essence, by our humanity. And governments discover it, but they don't create it. With that background, with accountability understood as essence of the human race, as common property of the human race, I wish to present a definition and then 3 applications to journalism. A definition says, all agents are accountable to others whenever an explanation is legitimately asked. Questions and charges regarding my behavior are not
intrusions on my humanity. They are of the essence of my everyday life. So an account is a reckoning properly asked and given as a statement of conduct regarding legitimate action. Now, if we take the media's accountability, this means the media, journalism, as human actors, are accountable to the government, are accountable to each other, peer-to-peer accountability, and accountable to the public. Those are three dimensions. So when I see accountable journalism being promoted on this campus, that's the right idea. And I come from a country in which freedom, my independence, almost has absolute terms. As a matter of fact, freedom is to be understood in terms of legitimate requests to justify your behavior, your action, your management. When it comes to the government as a political body can call journalism to legal liability. The government may say to journalism, as a human actor, if there is a violation of law, if there is a criminal or civil offense, you will be penalized. That's the legal dimension. But notice it's legal, criminal, and penalties for civil offense. Peer-to-peer. I'm a journalist. I carry the name journalist. Therefore, my peers, who also bear that name, call me to account. My behavior as an accountable being, in this case the profession, is now peer-to-peer. And when I see the operations of codes of ethics, in which there are bodies of review among peers that survey a story and critique it, that is not an intrusion on my professional freedom. That's integral to my professional standing. The first, legal accountability. The second is moral. It's a way of saying, whatever the law requires you to do, you have a moral responsibility to treat other human beings with commitment, with responsibility. And now the third form, responsibility to the public. In this case, the public that my profession is designed to serve can call me as journalist to account. Stories that they find in error or bias that is not worthy of the news as it's reported,
must be answered. Notice answerability. Answering is the key word here. Legal responsibility vis-a-vis the government, but narrow to crime that can be punished. Peer-to-peer moral responsibility that's within the profession itself. And then responsibility to the public that I serve, always interacting with them. Not refusing their criticism, but dialogue, discussion, communication, interaction with them. Now, if one has this bigger view of accountability with a legal dimension, a moral dimension, and the third, an education dimension. That is, vis-a-vis the public, our responsibility is education, exchange, answer questions, give a reason for what we think. Now let me apply these briefly. Why would it make a difference in the way we think about accountability as the linchpin between communications, public communications particularly, and government, authoritarian politics particularly? Regarding legal accountability, this is not a scientific content analysis, but it's my observation that we give too much credibility, worry too much about this kind of accountability. We have to worry. I understand that. It's accountability within the constitutional givens. 1987, Brazil. Constitutional guarantees for the freedom of the press. The United States, it's the First Amendment. And there's this constant way of refusing to act on them or overreaching. Constant attention, yes, to the government. But the government, in democratic terms, is not the president. We are responsible to the legal system, to the judiciary, to the courts, to the legislature. And I don't appreciate authoritarian politics in Washington in which somehow the White House is equal to the government. And what I say, what I conclude, what I judge about the newspapers and their content represents the government's desire for, insistence upon accountability. Clearly, there's a revolution in the technology, which means that the guarantees that were given in 1987 Brazil, in the Bill of Rights in the US, have to be restated, recalibrated, much of that written in print form or with an understanding of print, yes. But all the while, from my point of view, the second version of accountability is far more important in the long run for the sustainability of our profession. So while we're busy, and we have to be, I grant that, with this first definition, how can we ensure
that while it's decisive, it's not total. One issue goes like this. We've been given the monitorial role in journalism. We're watchdogs of politics. And I believe it's that monitorial role that has to be revolutionized. I'm arguing for a facilitative role, to facilitate the different institutions of democratic life. Not just the president, but to ensure that its legal system, its legislator, its state governments, its local city councils are flourishing. The facilitative role is the standard way of saying, in addition to government, you have a responsibility to cover education and agriculture, that is, all the institutions that make a democratic society function. So this broader definition of accountability is intended to say, while we're working and have to on legal liability, thinking about our role as public communication from this narrow monitorial watchdog of the government so citizens can be informed, yes, but secondary or a subset of this larger, more expansive, facilitative role. On the second, and I've said from my point of view, largely because I'm an ethicist, and this is where the moral life takes hold. You have to know law, political science, and the technicalities of governance to operate to make the first accountability work on behalf of journalism. In this second domain, it's the moral life. So ordinarily, what the press has done is said, we govern ourselves. We're a profession. Medicine governs themselves. Law is a profession, they have their own codes of ethics, and they make sure that people live up to them. It's the standard tool. And it's within that frame of reference that, again, I refer to accountable journalism. The group that's saying codes of ethics are bread and butter. That's how we police ourselves, if you want to use that term, call each other into account. And not just with wild charges, but this is what we explicitly believe regarding coverage, reporting, sources, so that the accountability peer-to-peer is manageable and fair. In addition to making sure that our codes of ethics are not simply part of our awareness, but never actively followed. What I would propose is a stronger commitment underneath these codes to ethical principles. It's that old distinction between morality, moralis, Latin, customs, and ethics. Ethics meaning a systematic examination of principles. If we spent more time, and I'm calling for myself as an educator to make sure this is done, if we worked harder at ethical principles and used them as a basis to evaluate our codes, it's quite clear to me that the Brazilian Code, for example, 1987, is highly limited to a certain definition of truth. You must have the facts.
your sources must be identified. All true. But that's elementary in a complicated world, in a sophisticated world that we live. The whole notion of truth as authentic disclosure, not just objective fact, will help to broaden the codes and stipulate different ways of saying we pursue the truth. It means more investigative reporting, more long-term journalism, more magazine specialties in order to get authentic disclosure of the issues underneath. One ethical principle that's now taking universal character is human dignity. And in our SPJ code, Society of Professional Journalists, and in the Brazilian code, very, very, very few references to human dignity, to gender equality, to racism, to, in our case, white nationalism. It would broaden the codes if ethical principles were taken seriously, of which I'm just giving you two examples: the ethics of truth, the ethics of human dignity. The third principle now that is becoming for ethicists a universal is the ethics of nonviolence. And I like this great resource that the Brazilian code has. But of our studies, there's only one code in the universe that has nonviolence as a principle. It comes from Latvia and their experience with the Soviet Union. Let me just comment on the third. This definition of human beings, lingual, meaning-seeking, symbol-making humans accountable to one another means in the public arena not an aggregate of individuals, but communities, 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 communities. And how do we go about in our journalism to reflect that? When I see the initiative on this campus of community media, I'm thinking they're on the right track. They're finding forms of journalism that fit within the community context. What I would like to see is the institutions of democracy being supported by education and the press. We're in this together, so that the truth is everywhere, and Trump and Bolsonaro's presidency is post-truth. It may be true of your presidencies, sirs. It's not true of university education. It's not true of elementary teachers. It's not true of high school, secondary teachers. It's not true of science. It's not true of medicine. It's not true of the law. So what you do is truth, 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 truth throughout the public arena. And let the presidency kind of wither on the vine with its assumption that, in our case, Mr. Trump considers himself the arbiter of truth. And it means, obviously, that we find ways of being multimedia, since obviously the social media they depend on, both Bolsonaro in his campaign and Trump in his presidency, is an echo chamber in which facts do not matter. It's only what you believe. If that's the way you want to live, it's a narrow world, it's isolated, it doesn't promote the public agenda, and you're living in this tiny space called post-truth or fake news or believe what you will,
But meanwhile, the public is invigorated by all these institutions being truthful. Heidegger called this dwelling, that is, places to dwell, so we can stand outside of a technology that brings geography into the immediate and history into the present. Need places, other multimedia is usually the way to do it, in order to enable these places of dwelling where we can use reason and discussion and facticity. The computer-driven data system operating by algorithms is the opposite of an accountability system that always has the human ingenuity front and center. More to say, some overwrought claims made without all the evidence needed, but I appreciate your attention. Thank you. Thank you, Professor, with new and deeper approach of the accountability and the watchdog new role in times of AI and algorithms. Vamos agora passar a palavra, a gente vai usar o computador? Vamos agora passar a palavra ao professor Murilo César Oliveira Ramos. Boa tarde, é um prazer grande, um duplo prazer estar aqui hoje, de volta à minha casa, a Faculdade de Comunicação, e o prazer de conhecer pessoalmente o professor Clifford Christians, que eu conheço por vias indiretas há mais de 40 anos, por ele ter sido orientador de um ex-professor dessa faculdade, professor emérito, professor Vinícius Lima. Então, ao longo de décadas de conhecimento com o Vinícius, eu sempre ouvia falar em trabalhos escritos sobre Paulo Freire juntos, inclusive. Então, é um prazer muito grande. Eu dizia a ele que em 78 eu estive em Champaign, no campus da Universidade de Illinois, encontrando o Vinícius, mas não tive oportunidade naquele momento de conhecê-lo, mas sabia quem era e acompanhei a carreira dele esses anos todos. Muito bem. Eu vou tentar, a difícil missão, eu tinha preparado alguma coisa, que depois eu vou dialogar um pouco com o que eu tinha preparado antes, mas eu vou tentar o diálogo com essa densa exposição profunda que o professor Christian fez, centrada no que ele chamou de 3 dimensões da media accountability, de como a mídia, e aí estamos falando de uma palavra que nós todos sabemos, não existe no léxico português midiático, inclusive. Para você prestar conta, ser responsável para como. Então, ele falou nas 3 dimensões. A dimensão em relação ao governo, que eu vou já dialogando com ele, e ele mencionou isso adiante, dialogando com a questão do Estado, State, Government. Uma segunda dimensão muito interessante, porque é difícil dialogar com ela na nossa realidade, que é peer-to-peer, e ele centrou muito a exposição dele na questão do Code of Ethics, dos códigos de ética, dos nossos códigos de éticas. Ele centrou muito a questão da nossa Constituição, no que está explicitado nela, não apenas que é o nosso código de ética mais amplo, está lá no capítulo da comunicação social na Constituição Federal, enfim. E a terceira dimensão, que é uma dimensão muito interessante, educacional, ou seja, de você haver um ambiente educativo em que possa haver essa troca da mídia para com o público, um público educado. E aí, já dialogando, enfim, com o que eu tinha mais ou menos preparado, fiz as anotações, eu estava esperando para ver o que ele ia falar, tá? Eu começo
com o que ele chamou adiante da Technological Revolution, da revolução tecnológica. Tá? E ele disse, necessidade de nós recalibrarmos a nossa abordagem de Media Accountability hoje diante dos novos desafios postos pelas chamadas redes sociais, que eu vou chamar de mídias sociais, assim chamadas, porque a própria ideia de rede social é uma ideia que enviesa para o lado da tecnologia, com isso neutraliza a discussão do que são esses veículos, essas mídias isso hoje, e se chama de mídia mesmo. Mídia no sentido como que hoje não basta pensar na mídia tradicional, nos jornais, na televisão, no rádio, como torná-las accountable para conosco, o público, com as instituições, e sim também as chamadas mídias sociais. E vou fazer isso, tentar fazer isso sem, embora ele tenha já dado abertura para isso, dialogar muito com a conjuntura, tanto dos Estados Unidos política, quanto a nossa, mas é inescapável falar disso. A primeira questão da accountability em relação ao governo, tá, que passa pela dimensão legal, pela dimensão da norma, da lei, da regulação, do regulamento, é interessante porque, primeiro, só para relembrar, ele mencionou isso de passagem, essa é uma questão extremamente complexa e rica nos Estados Unidos. Por quê? Porque há uma proteção pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos e que não há lei para incidir sobre liberdade de expressão, de imprensa, enfim. Ainda que as decisões das cortes judiciais ao longo de mais de 100 anos, todas definem, de fato, deixa eu afastar minha mídia social daqui, assim, define de fato um quadro legal próprio para discutir a questão da relação da mídia com o governo, com as instituições de governo de Estado, que é uma dimensão legal. Essa é uma questão, hoje, eu vou deixar em aberto para eventualmente debater, mas, por exemplo, nós temos hoje o quadro constitucional definido e não temos mais uma legislação específica de imprensa. Lembrando que a situação dos Estados Unidos é muito especial. A primeira emenda, o First Amendment, é muito especial. Não há quadro no mundo comparado de não haver legislação específica para a press, para a imprensa ou para a mídia. Grã-Bretanha, França, enfim, todas têm suas legislações específicas. Nós, por decisão do Tribunal, do STF de alguns anos atrás, não temos mais. Então, é um vácuo normativo legal. Nós precisamos pensar à luz dessas questões todas, como ele precisa, porque ele, no nosso caso, precisa ser preenchido. E aqui eu não estou falando daquilo que é a minha paixão de estudo, de trabalho, que eu fiz a vida toda, que é uma legislação para a comunicação social, para a radiodifusão, aquela questão das frequências, enfim, falando da questão de imprensa. Só para lembrar, não temos mais uma legislação específica para a imprensa, que torna mais complicada essa questão. Eu estou falando, por enquanto, das mídias tradicionais. Peer-to-peer, essa é uma questão complexa. Por quê? Eu entendo de onde vem, espero entender de onde vem o professor Christians, porque eu fiz meu doutorado na Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, que é uma escola de jornalismo, uma escola muito específica, embora ela seja de comunicação, e até hoje é assim, ela é uma escola de comunicação, enfim, mas ela é muito forte nos estudos de jornalismo. Tá? Essa perspectiva que eu chamo de radicalmente liberal, de que você olha para a questão da relação, da responsabilidade da mídia no jornalista. E ela meio que bypassa a questão da instituição empresarial corporativa dos veículos mesmo. Então você vê que não entrou no raciocínio, posso debater isso com ele depois, mas enfim, é pena que eu estou falando em português, mas depois eu posso entrar. Mas assim, eu sei por quê, porque essa é uma tradição forte, porque esse é um modo como a melhor tradição liberal, teórica, inclusive filosófica, ética, nos Estados Unidos, ela entende, existe, mas ela procura trabalhar a questão dessa responsabilidade, dessa accountability, da relação jornalista-jornalista, profissional a profissional. Sendo que há uma mediação seríssima, mesmo lá, tá aí a Fox News que não me deixa mentir, mesmo lá, tá, em que a questão corporativa é muito importante.
Então, essa é uma questão que, por outro lado, e eu vou tentar mencionar isso adiante, ela torna-se extremamente relevante e interessante quando a gente começa a pensar nas mídias sociais e na blogosfera, nas chamadas mídias blogosfera alternativa, peer-to-peer. Mas isso eu vou deixar um pouquinho adiante. A terceira questão, ela me pega um pouco, assim, é um pouco mais complexa, mas enfim, a minha percepção, um público educado, um público informado, educação para a mídia, educação para a internet, nós temos essa questão, internet literacy hoje, media literacy, isso voltou essa questão com toda a força. Então, um público educado, bem informado, ele pressiona o veículo para que ele seja mais accountable, mais responsável. Então, são essas três dimensões. Trabalhando no quadro que eu entendo, quadro clássico, conceitual, filosófico, ético, que é o campo de trabalho do professor Christians. Tá? E ele, no final, ele enviesou, tentou cobrir muito rapidamente a questão pós a chamada revolução tecnológica. Tá? Mencionou as questões que ocorreram recentemente nos Estados Unidos, o Donald Trump, o Facebook, Cambridge Analytica, enfim, todos nós conhecemos, a importância que houve nos Estados Unidos para a eleição do Trump, do uso das chamadas mídias sociais, no caso do vazamento de dados para o Facebook. E aí eu já faço uma observação, para vermos muito bem como essas coisas acontecem. 2 anos atrás, lá, o agente importante na disseminação pós-verdade das chamadas notícias falsas, fake news, foi o Facebook. Foi a timeline do Facebook. 2 anos depois no Brasil, o que eu chamo de potência e velocidade no campo da internet, não foi mais a timeline do Facebook, foi o WhatsApp. Os grupos de amigos, de família do WhatsApp serviram como disseminação do mesmo tipo de desinformação. Aliás, eu tenho um artigo de 1984, né, Fernando lembra, com o Vinícius Lima, sobre televisão no Brasil, desinformação e democracia. A gente usou essa expressão sobre a televisão. Como cobria a greve, como cobriu a eleição do Brizola, tá? Como cobriu o caso, a eleição do Brizola, as greves do ABC e a campanha das diretas. Só para lembrar, fake news, desinformação, está aí desde sempre. O que você tem hoje é mais potência e mais velocidade por conta do uso dos aplicativos de tecnologia. Bem, então esse é o desafio que nos é posto hoje. Como trabalhar esse referencial rico que o professor Christians nos trouxe, nessas 3 dimensões, a educacional, né? A peer-to-peer, que é um pouco mais complexa, e a questão normativa, como tratar isso vindo desse quadro referencial extremamente importante para o mundo hoje da pós-verdade, das mídias sociais. E aí, muito rapidamente, para deixar tempo para o debate, eu acho que estou dentro do meu tempo ainda. A questão é da relação com o Estado, o governo, a questão da regulação das chamadas mídias sociais. Se o quadro é mais claro no que diz respeito às mídias tradicionais, você tem um problema seríssimo, que é o caráter transglobal da internet, como rede de redes e dessas empresas que exploram esses serviços, tipo o Facebook e o Twitter, principalmente. São empresas que têm sede na Califórnia, são espalhadas pelo mundo todo, e inclusive sequer a União Europeia consegue incidir regulatoriamente, do modo como gostaria, sobre essas empresas. Seja na questão concorrencial, que é muito séria, seja na questão de disseminação de conteúdos, ou de proteção de dados pessoais, de privacidade. Quem estuda essa questão, eu mordo aqui a colar, eu gosto de trabalhar essas questões, enfim, conhece todo o trabalho que é feito pela União Europeia, hoje as diretivas, enfim, tem enorme, a lei de proteção de dados europeia, que é uma espécie de matriz para a nossa, certo? É uma lei extremamente detalhada, eficiente, mas que não dá conta de todo o processo. Então, isso que é o problema aqui, que é um problema de como fazer essa regulação. E aí isso começa de questões que eu deixo, né, não há como explorar aqui. Então, por exemplo, a própria ideia de governança, esse termo foi inventado pelo Banco Mundial para falar de governança
corporativo virou hoje uma espécie de tábua de salvação para explicar como é que você junta o multi-stakeholder, essa palavrinha inglesa, você junta governo, sociedade civil e mercado, empresas, para fazer a governança da internet. Dada a dificuldade objetiva que é o Estado Nacional interferir sobre. Então, é um problema. Então, aqui você tem um vácuo de pesquisa, estudo, que é preenchido, tem muito trabalho. Eu mesmo estou numa banca de doutorado de Direito, terça-feira que vem, sobre a ICANN, que é aquela corporação para a designação de números e nomes de domínio na internet, que é um problema sério, porque a ICANN, que serve hoje como uma espécie de órgão regulador, e essa que é a tese de doutorado vai ser sobre isso, ela age regulatoriamente, transnacionalmente. Por exemplo, quando ela decidiu que a Amazon não podia usar o nome de domínio Amazon. Tá? Ela tomou essa decisão. Tá? Então, você tem... Só que é uma corporação estadunidense. Ela está lá. Como é que é a questão do poder? Como é que faz essa partição? Então, eu queria um tremendo problema para a pesquisa e para você poder pensar essa transição da relação do accountability na questão da imprensa, da mídia tradicional, com as novas mídias. Já o peer-to-peer, pela primeira vez eu percebi assim, porque hoje a verdade é que, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja onde, a disseminação de notícia hoje, ela, até reverberando o que a mídia tradicional faz, ela passa muito por blogs, ela passa muito por mídias mais facilmente identificáveis peer-to-peer. A blogosfera, ela é cheia disso. Você identifica melhor o peer, quem é o meu par nesse processo. Então, eu estou aqui especulando um pouco, mas a verdade é que isso me chamou a atenção como uma possibilidade de olhar essa perspectiva, porque ela é muito individualizada. Veja, o problema da internet é muito individualizada. O próprio Facebook, ele gosta de chamar de plataforma. A minha implicância não é só idiosincrasia. Plataforma, claro, é conveniente se chamar de plataforma, que você atribui a si mesmo um viés técnico e elimina a tua principal função editorial. Editorial, gatekeeper mesmo, é o que são. Então, essa discussão é feita várias vezes. Eles usam, eu participei de várias reuniões já. Várias reuniões, nesses ambientes, você é plataforma para cá, plataforma para lá, e é preciso combater essa questão semântica, porque ela é mais uma questão semântica, ela é uma questão ideológica de fundo importante. A questão da terceira dimensão, eu me perdi aqui, com a plataforma e tal. Educação. Hã? Educação. Não, tá. O peer-to-peer assim, não é plataforma, é individualizado. Há uma relação mais individualizada. A hora que você usa a tua timeline para disseminar informação, usa o WhatsApp, usa esse Instagram, usa para disseminar informação, tá? Com perfil, seja um perfil real ou perfil falso, eu não vou nem entrar nessa discussão, né? Fake dos perfis falsos, enfim, é mais facilmente identificável e permite uma possibilidade de tratar o peer-to-peer numa perspectiva até ética interessante e incidir normativamente sobre isso. A questão educacional, sim, essa é uma questão que está aí desde sempre. Esse é um baita de um problema. Mesmo usuários assim, um nível grande de informação não conseguem entender, não sabem o que está lidando. Nós temos isso com pessoas da nossa intimidade, colegas mesmo, de outras, enfim, não conseguem perceber assim, o que está em jogo quando você acessa a tua timeline, quando você posta algo no Instagram, o destino daquilo, como é que aquilo é financiado, a questão da monetização de dados pessoais com a intensidade que é feita hoje, a implicação ética para isso, a questão da criança na internet, de utilizar dados, fotos, enfim. Então, aqui você tem um problema, assim, um desafio de trabalhar a dimensão, por sua dimensão educativa, extremamente importante. Mostra, assim, que a gente meio que passou ao largo da questão do media literacy, do ponto de vista da mídia tradicional. Passamos ao largo. Fizemos esforço aqui, acolá. Eu mesmo, na criação do Lapcom, colocamos na lei orgânica do DF, no item lá, tornando obrigatória a disciplina de educação para a mídia nos currículos de primeiro e segundo grau. Acho que saiu já, não assim, enfim, estava lá.
E nunca se fez nada. Agora não. Agora é imperativo. Até por conta, e aliás o desafio é enorme, por conta do que eu chamei aqui de potência e velocidade. Você dá conta, a gente mesmo não consegue. Eu sei que é um desafio assim, quase que sobre-humano. Você informar educativamente o que são essas coisas. Mas enfim, é um desafio que tem que ser enfrentado cada vez mais. Porque, só para ir encerrando, qual é o caso do WhatsApp agora? Assim, quem que podia imaginar? Quem podia imaginar? Todo mundo, assim, realmente foi uma coisa, fora uma coisa assim, surpreendente, fora as dimensões pessoais, né, o que tem eu frequento aí um consultório terapêutico, eu abri um pouco da minha intimidade, já que está postando. Eu devo ter algum Instagram meu que diz que eu vou a um psicólogo, enfim, não tem como esconder. Você não esconde mais. Pô, o cara está ganhando uma grana boa agora, o que tem de gente procurando o consultório dele para resolver pendências familiares depois da eleição, não é por causa ideológica, não. Como é que eu volto para aquele grupo? Entende? Nasceu minha sobrinha e eu preciso saber como é que faz. Tá? Enfim, é isso. Tá? É um prazer, né? Difícil, né? Eu tentei fazer o diálogo com o professor Christians aqui, assim, aproveitei, anotei bem que eu achava que valia a pena tentar, mas não deixei de mencionar aquilo que eu tinha preparado, que é a questão da governança regulatória, enfim, das novas mídias. Obrigado, professor. Só pode fazer daqui, por favor, quem está gravando. Quer que eu enviar? Ou você mexe a câmera aí, por favor. Obrigado. Pudesse apresentar também, por favor. Meu nome é Luísa, eu sou professora aposentada da UNB, do Departamento de Serviço Social. Meu campo é políticas públicas, mas na verdade a minha questão só são duas mais relacionadas à organicidade. Primeiro, eu queria saber se as perguntas que forem dirigidas ao professor e as respostas poderiam ser traduzidas, porque o nível de inglês varia muito. Aí nós estamos aqui com o inglês um pouco mais técnico, né? Em segundo lugar, eu gostaria de perguntar se haveria possibilidade da exposição do professor ser distribuída em apostilhas mesmo para nós, porque é tão pouca gente e é tão importante o que ele falou, tá? Era só isso mesmo. Obrigada. Claro, sim. Mais alguém? A gente passa as perguntas agora? Entre nós, né? Talvez você pudesse falar do peer-to-peer lá, professor. Vou fazer um diálogo peer-to-peer. Professor, então... You want to answer to some of his... Não answer, mas não. Yeah, I'll respond to him, but this question. She asked to translate some questions. And, She was asking if you could make available your Presentation or presentation for them afterwards, you know. And if you're going to translate your questions and answers. You're gonna help. Okay. I appreciate the response from the public policy teacher because we have, as educators, not carried enough of the load ourselves in this third area of the public. It's our responsibility to make sure that reasoned argument on the university level, we've always said critical thinking, critical analysis. And if that didn't happen, and by Mr. Trump and Bolsonaro's claims, is now a world gone by, then it's up to us to produce multimedia graduates, right? People who know how to read, love cinema,
that is visual thinking and not just the episodic Twitter accounts as though what I believe or say is all that's important. I was encouraged in the U.S. in the year 2017, Mr. Trump, with all of his bluster and his enemy of the people and his fake news and his post-truth, the presidency in our country slipped by 8 points down to 33%. And if you ask not media, but journalism, if you ask people, what's your trust of media? And probe that a little deeper, most people include Facebook. And WhatsApp in your country, and Twitter, that is the social media, and blogs. But if you say journalism, that is, and I appreciate Mr. Ramos' constant emphasis on the corporate institutional structure. For most people, that means the established journalism field. And in 2017, if you ask, what's the credibility of journalism? It went up 5 points. Trump lost 8, journalism up 5. So I'd like to believe, to come back to the professor's comment, that in our homes, in the classrooms, hopefully in the churches, there are people who are learning to think better about truth and will make that distinction. If your presidency is post-truth, that's not how I think. The world of business, in terms of its credibility, which depends on fact, escalated by 5. And non-government organizations are above the 50% and never wavered 1 iota. That is what United Way does in the US, or the Red Cross, or the Anti-Defamation League, or these initiatives that we talked about here on accountable journalism. People believe in them. It's still a crisis, but I'm trusting the democratic ideal that democracy is more than just voting for your president. And if all the institutions of democracy, of which education is central, and I'm an educator, so I know that's a biased opinion, but I believe that's what theorists of democracy have always said: an educated public is the secret to its survival. Maybe Mr. Ramos wants to address some of these issues. Eu anotei rapidamente o que o professor falou aqui. No nível universitário, a gente fala em análise crítica, em pensamento crítico, e ele contrapõe isso à realidade com a eleição do Trump, e que nos caberia, né, educar para além da cultura do Twitter,
que o Trump ele faz muito uso do Twitter, né? E que em 2017 a confiança no governo caiu 8 pontos lá nos Estados Unidos, indo para 33%. E nesse mesmo ano, o jornalismo, não o Facebook, o WhatsApp, mas o jornalismo especificamente, cresceu 5 pontos. E que ele gostaria de acreditar que em casa, nas escolas, tomara que nas igrejas, ele disse, né? Que estejam se processando essas informações e filtrando essas informações de forma crítica, contrapondo ao que se coloca como a pós-verdade. Ele destaca a credibilidade das ONGs nos Estados Unidos, estável, e que ele confia no ideal democrático, onde a democracia não se limita a votar para presidente. E ele conclui falando que o público educado é o segredo para se... ele não usou o termo combater, mas para se conviver, para se alterar o presente momento. Perguntas? Boa tarde. Meu nome é Jair Faria, eu sou estudante de doutorado aqui da UNB. Me chamou a atenção essa coisa dos 3 pontos, né? Do moral, o peer-to-peer e o educacional. E aí eu vejo também, queria saber de vocês, e que vocês falassem um pouco sobre essa relação da universidade, o papel da universidade, né, e das faculdades de comunicação, os cursos de comunicação e também dos movimentos sociais em ações coordenadas com esses mecanismos de accountability, né? A gente tem algumas experiências aqui, por exemplo, da UNB com a EBC, mecanismos de cooperação. A gente tem observatórios de imprensa, né, a Renoi e outras organizações sociais também. E queria saber de vocês, colocar essa reflexão, né? Onde é que entraria essa relação coordenada dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil com esses mecanismos de accountability? Seria um quarto vetor aí? Ou estaria dentro dessa educação? Onde é que a gente pode encaixar também essas ações para poder organizar esse pensamento? Tentar resumir em inglês, então. Please. Professor, if you can talk a little bit about the university role in this process, the cooperation with the university and the social movements and the coordinated actions with accountability movements. Maybe you can say a little bit how it works in United States and experience, and where it fits in these three dimensions, or if it is a fourth dimension, maybe the social mobilization or the research, and how it fits there in the accountability dimensions. The US of A will have to learn from Brazil on this matter. The Accountable Journalism Initiative here is not matched, that I know of, in the US. We have an ethics division in our major professional association. And that ethics division sponsors papers and conferences and reports that are similar to accountable journalism. But it depends on the leadership of AEJMC, the association. What we're trying to do is to invest our curriculum with ethics, and not just morality,
codes of ethics, but ethical principles. Because the assumption is that if a journalist is trained not only in the technique, but in ethical principles, then they can apply them in various ways to their situation and their medium. The country of China, just back from there a week or two ago, is now mandating ethics in the entire 750 programs that teach communications. And we do not have that mandate. But one way to move it forward is not to work with the journalists directly, but with the students who will become the next generation. But almost all of our courses will include the input of a journalist. Many of our professors in the journalism program were organized at Illinois about the same way as here: journalism, publicity, cinema studies, and use journalists to help teach or at least present lectures in classes on ethics. And maybe that's a movement. Those of us who've been involved in it at least can see some deepening, enrichment of the curriculum using that form. But I'm hoping that since both of our countries are going through on the presidential level the same phenomenon, that what we've learned in 2 years becomes dialogue with what you're doing, and initiatives like your community and citizenship one, your accountable journalism, we learn from it. Mr. Ramos, would you like? I'm a journalism skeptical. São cenários muito diferentes, né? Primeiro, a visão que me parece que o Sr. Christians tem hoje da nossa realidade, das redes de accountability e tal, assim, veja, eu vou dar a minha leitura, né, de como eu vejo que as coisas se passam lá, ver comparar. Evidentemente, por todas as razões culturais, políticas, econômicas, sociais, enfim, o jornalismo nos Estados Unidos, eu vou falar o jornalismo impresso, estou tentando trabalhar no referencial que ele tem trabalhado, tá? É muito mais maduro do que o nosso, uma sociedade muito menos estratificada que a nossa, uma sociedade de uma grande classe média, uma sociedade liberal na essência, tá? Com nuances no espectro, à direita do liberalismo, à esquerda do liberalismo, certo? Em que o partido de esquerda lá é o Partido Democrata, né? ele comporta, ainda que hoje se fala em socialismo, né? Se falava até recentemente, pós-Trump. Então, imaginar uma situação. Primeiro, deixa eu tentar completar. Assim, eu tenho uma visão talvez mais até simpática, acho que não. Eu compreendo essa perspectiva assim, de um sistema de imprensa, de grandes jornais regionais, grandes jornais que estão em crise, realmente estão em crise. Há uma crise econômica, ela é concreta, ela é real, mas que tem uma credibilidade ainda bastante grande. E esse dado que ele mencionou há pouco, que pós-eleição, a credibilidade dos jornais, ela subiu. A televisão é diferente, a televisão era partidarizada, né?
Então a Fox é de um jeito, a MSNBC, a CNN, enfim, ele é mais partidarizado. Os jornais, eles têm, por razões históricas e pela tradição, eles têm um certo equilíbrio. Então, a nossa realidade é completamente diferente. Como é que nós, por mais que a gente tente estabelecer mecanismos na academia de reflexão, rede de observatórios de imprensa, né, buscar formas alternativas de jornalismo comunitário, enfim, a realidade da nossa mídia empresarial ela é outra completamente diferente. Ela é muito menos honesta do que lá, porque a nossa sociedade tem mais problemas de divisão. Então, a nossa realidade é muito mais crítica, do meu ponto de vista, muito mais crítica a nossa realidade. Você olha, eu vou dizer uma coisa que eu, nos últimos meses, assim, eu me convenci, eu orientei uma dissertação de mestrado aqui nos anos 90, chamado Projeto Folhas, a negação do quarto poder, em que eu tinha olhado com a minha orientanda Ana Lúcia Novelli, de que aquele projeto Folhas ele era mais marketing do que efetivamente tentativa de fazer um jornalismo mais equilibrado e mais plural e diverso. A própria criação do ombudsman na Folha, aquela coluna, diferentemente de ombudsman que eu conheci nos Estados Unidos em alguns jornais, que você tinha pessoas mais sênior, com mais autonomia. Hoje eu não sei como é que está essa situação lá. No caso da Folha, você tinha funcionários do jornal que iam lá fazer uma crítica superficial ao jornal. Hoje eu olho e consigo enxergar, por incrível que pareça, dado o estado partidarizado e fraturado da nossa imprensa, eu consigo enxergar o UOL virou-se uma espécie de fact-check meu. Eu vejo uma coisa, alguém me pergunta, eu vou lá no UOL e deu no UOL, não que eu veja, mas eu chego e vejo, vocês entendem o que eu estou dizendo. A Folha consegue ser um ponto de equilíbrio diante do que o resto que você tem espalhado pelo país, a Folha do ponto de vista do jornalismo. E aí eu pergunto o jornalismo televisivo. Então, a que ponto chegamos? Então, esse é o nosso estado, esse é o nosso desafio, que é muito maior que lá. Claro, isso a gente, até por intuição, a gente saberia. Então, eu sou mais, I'm much more, Professor Dr. Christians, I'm much more skeptical about the state of our journalism here than I am about the state of journalism in the United States. So I think the journalism that the New York Times still does is 100 light years ahead of anything we can dream of here, in terms of balance. I can identify a political position there, more progressive, I would say that. But our things here are much tougher. And we don't have any, well, we have a bigger challenges here. Talvez. O Jairo, a resposta do professor, atendeu, preciso recapitular. Não, é porque o professor colocou que ele achava que o Brasil, que os Estados Unidos teriam muito a aprender com o Brasil. Que algumas iniciativas, alguns financiamentos, tratam de assuntos relacionados à accountability, mas não especificamente. E que ele enxerga aqui uma coisa específica. E aí veio o posicionamento do professor. One could argue that the crisis is not post-truth, fake news, presidents in both of our countries who are not Democrats but demagogues. But the larger issue is the social media. And if one looks historically, oral communication, print, electronic broadcast, and now digital. And most of our communication theory says whenever there is a fundamental change in your symbolic structure, that change is of historic importance. That's what the Canadian school has argued. And therefore,
this switch to digital and the demise of print is a worldwide phenomenon. So we're all in this together, not just Brazil and the US. If you push it back to the technology, we have a worldwide digital revolution. So then your question would be how to go about developing some continuity on that level. And we have Professor Polino, who's a member of the BRICS initiative. And that's one issue, that is across the Brazil, Russia, India, China, South Africa, South to South nexus. What are the issues we face? And one of them has to be the revolution in technology. What I would like to see, again as an educator, we are just finishing now a 3-year research project of Al Jazeera. And Al Jazeera has had 200 doctoral dissertations written about Al Jazeera and 120 master's theses, Al Jazeera, from virtually every language on the planet. Great, it's a hot topic. But what we propose to them is to examine Al Jazeera in terms of ethical principles. You want to be an international network. You want to be bigger, better than the BBC, bigger, better than CNN. Quality is a question. That is, the ethics of truth, the ethics of human dignity, the ethics of nonviolence. See, I would call that an educational study. Not just media criticism, but how do you match up to, if you want to be an international network, are you the best there is in truth, human dignity, and nonviolence? And I'd love to do that for CNN, for example, because most of its critics have said it's not the social media that made Trump the president, it was CNN. Because they take his little tidbits, erroneous, ignorant, foolish, you know all the adjectives, and make that the lead of the news story. Trump said today. And meanwhile, the issues, the economy, Yemen, our policy in Saudi Arabia, Turkey, it's seen through Trump's lens. So the headlines, Trump determines for them. And now we're ending up with this false equivalence. The same thing happened with his climate report recently. 300 scientists, 14 different departments of our government issued a 1,560-page paper on climate change and its impact on agriculture, on every facet of our life. And what the networks end up doing is saying, climate, by this report, will in 100 years be X, Y, and Z. But Trump says he doesn't believe it. And one of the conspiracist theorists are saying it's a product of the deep state, that is people appointed by Obama. I mean, that's true, but it's not equivalent. You can't make facts, 5 years of research, 300 scientists, and then equal to one ignoramus and a conspirator. It's included, but this, see, that's what our neutrality has said. You need both sides, Republican, Democrat, conservative, liberal, and I understand that, to be fair. But false equivalence, my colleague is talking about the organizational issue.
and the institutional question. And I want to address that too. And there is some more experience in our institutions. And what NPR is doing, what the New York Times is doing is basically credible journalism, no question. But to have the social media's tweets become the headlines in the newspaper and have that set the agenda. I mean, that was my whole point with accountability. Trump, don't set the agenda for me. Don't say I'm living in a post-truth era and I've got to deal with it. I'm not. You are, by your own self-definition, not me. I want the issues to be understood from history, theory, education, have intellectual substance to them. Now, that's the agenda. And get on board, learn something, see if you can participate in it, etc. Your point about how do we develop these continuity movements, and I think is really crucial, because whether we vote Trump out of office in 2 years and you in 4, we still have the social media issue. There is an apocalyptic business going on here that we have to deal with. O professor usou o termo false equivalence. A gente teria uma tradução para essa equivalência falsa, né? Então o professor falou bastante. Eu vou ver se faltar alguma coisa aqui, colocar a plateia aí para a produção. Ele fala da questão, muita semelhança entre a situação nossa dos Estados Unidos com os nossos presidentes e as formas como eles foram eleitos. A questão das mídias sociais, ele fala, né, da migração da comunicação impressa, a transmitida e agora a digital, né? E cita a escola canadense quando ela fala do impacto de uma mudança muito dramática. Ele não concluiu o raciocínio aqui na hora, mas ele citou que o professor Paulino integra o grupo dos BRICS Initiative e que ele gostaria de ver como professor, que Al Jazeera tem 200 teses de doutorado sobre Al Jazeera. E gostaria de ver uma sobre a perspectiva da ética da verdade, da integridade. Ele sempre divide nesses 3 campos, e da não violência. E que ele foi encadeando os raciocínios, que o que ajudou a eleger o Trump, alguns analisam, né, que não foi as mídias sociais, mas a CNN, ao dar importância, ao dar relevância, ao dar destaque às gafes do candidato. Ele fez isso, ele falou aquele absurdo, ele falou aquela outra coisa, e que isso ajudou muito a eleger uma pessoa que, hoje, por exemplo, eu cito o caso de um grupo de 300 cientistas que elaborou um estudo de 1.560 páginas sobre mudanças climáticas e seu impacto em todos os aspectos das nossas vidas, e que o Trump simplesmente ignora isso. Ele desconsidera, ele atribui isso a uma teoria da conspiração envolvendo as pessoas que a administração do Obama inseriu, que eles chamam de Deep State, e que apesar de poder haver um Deep State, não quer dizer que, aí ele usa o termo da false equivalence, né? Não quer dizer que não esteja havendo mudança climática. Então talvez seja essa a falsa equivalência, né? O fato de haver pessoas no governo, nas pesquisas colocadas ou iniciadas na administração Obama, não quer dizer que não esteja havendo a mudança climática. Então é o que ele chama da falsa equivalência. E que essa questão que a pergunta do Jair fez sobre como a continuidade desses movimentos, que ela é fundamental, porque daqui a alguns anos, quando o Trump não for mais presidente, ou o Bolsonaro não for mais presidente, as redes sociais vão continuar existindo e o problema continua presente. Que as pessoas estão nessa pós-verdade, que ele não está, né? Porque isso foi muito enfático. Que ele aceitou essa ideia de que ele não está, né? Que
a pós-verdade lá está, mas é que ele não necessariamente está na pós-verdade. Quem? O ele? Não, o próprio Clifford. Né? Mais algum? A minha pergunta tem tudo a ver com isso. Vou fazer primeiro em português e depois em inglês, tá? Porque justamente meu nome é Dini Moraes, eu sou jornalista da TV Câmara, Rádio Câmara, enfim, dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. E a minha pergunta toda ela é relacionada a como o jornalismo deve lidar com esse novo desafio, entendeu? Porque a gente tem uma realidade que o jornalismo precisa prestar, né, ter mais accountability, e ao mesmo tempo governos, os novos líderes políticos, eles estão vindo numa realidade em que eles acreditam na própria verdade deles e eles não reconhecem os tradicionais valores do jornalismo. Então, como que o jornalismo deve lidar com isso e se forçar a ser mais responsável, a ter mais accountability, a forçar também os governos a terem mais accountability num cenário em que a gente tem uma educação política pobríssima e num cenário em que os próprios líderes políticos não acreditam nessa accountability, não acreditam nos valores jornalísticos, certo? Professor, how to deal with the journalism challenge to be more accountable and force the government to be more accountable too. But our scenario have new leaders that believe in their own truth and they don't recognize the traditional values of the journalism. How the press, how the journalism must deal with this challenge. In this scenario, especially in Brazil, we barely have political education, you know. My colleague, Mr. Ramos, speaks of American institutions of having a longer institutional life in democracy than you're becoming a democracy in 1987. But the question you're asking still persists. And that's the negative side of the First Amendment guarantee. Whenever I speak to our students who want to become journalists, or to journalists, and say accountability is the essence of human being. Accountability, because we're lingual beings, belongs to all of us. And the immediate response is freedom of the press. See, that's what our heritage for the world has given us. And obviously, freedom in the sense that I'm accountable only to the government within the constitutional guarantees. That is, if I commit a crime, if I steal or assault, and the legal system says you are liable, pay a penalty, I must. And I understand the concern that as soon as you shift it from the freedom and responsibility business, there's always freedom but always responsibility, our journalists tend not,
won't accept that. So it does require a different way of thinking. In medicine, I'm accountable. In law, I'm accountable. In science, I'm accountable. In every profession, you don't have a profession granted. Professional is granted by a democratic society because we're calling you a professional because you're a fundamental service to us. So I'm hoping that this monitorial role, if we think of it in broader terms, our responsibility is to serve the democratic life as a whole. Professor Polino is an expert on the Hutchins Commission, 1947. And their way of dealing with it is to say, social responsibility of the press. And if you want to be socially responsible, that means facts in the context of meaning, accounting for all the constituent groups in a society, enabling public dialogue, etc. So what I like about social responsibility is that they get to your question. Yes, it's freedom, but your responsibility is to the public, not to your business. I mean, that was the major problem in the United States. At that time, I'm free from the government and guaranteed First Amendment rights. But the critics realized they were accountable to the boss, right? I mean, to the business. We'll keep working on it. I think the notion of accountability, responsibility, maybe in the long run, this will be a going through the Trump and the Bolsonaro regimes will help us be more interested in accountability, journalist accountability, excellence in journalism, etc. Mr. Ramos probably wants to answer. Você quer apresentar um resumo da fala? Eu estava pensando na resposta. É difícil que ele fala, a gente fica pensando no que ele está falando, mas ele continua falando. Você quer apresentar um resumo? Eu te ajudo. Começa aqui. Bom, acho que a conclusão dele resume um pouco, que ele acredita que atravessar esse período Trump-Bolsonaro, ele espera que nos estimule a prestar atenção nessas questões, né? Não tem uma solução prática. Ele começa falando e se você também quiser ajudar a trazer a resposta dele, que a accountability é a essência da condição humana, que trazer essa percepção talvez seja um processo de motivação, que não é só o aspecto legal, demanda uma nova forma de visão. Você tem accountability na medicina, na ciência, e que foi um raciocínio que ele desenvolveu na fala dele, agora ele começou e interrompeu, que a visão do jornalista só como servir a vida democrática, né, que ampliar essa percepção, reforçando as instâncias da democracia. Aí, posso te ajudar também? Por favor. É que assim, eu peço desculpas, é porque você está com o computador, está sem anotar, então também estou tentando psicografar aqui, né, algumas das falas, mas já que eu fiz referência à Hutchins Commission, né, e o professor Murilo certamente vai ter algo a dizer sobre isso, porque a gente está terminando, né, professor, a tradução para o português desse documento que é de 1947. Então, ele fez referência ao relatório dessa comissão que foi formada no pós-guerra e que estabelecia essa ideia de que, para além da responsabilidade e do accountability, da prestação de contas dos veículos de comunicação em relação ao poder estruturado no governo, no legislativo, no judiciário, é preciso
essa prestação de contas permanente em relação ao público. Por isso que ele falou, né, de que não adianta ser só independente do governo. Você tem um quadro representativo nos seus conteúdos da sociedade, você estabelece canais de comunicação com o público, e isso pode dar mais força ao jornalismo e fazer lá o que, na sequência, acho que já respondendo mais diretamente à questão, ele falou do carry on, né, de seguir em frente nessas medidas mesmo diante das dificuldades contemporâneas com, e ele já repetiu isso algumas vezes, Trump e Bolsonaro, né, as experiências de Trump e Bolsonaro no governo. Acho que o professor Moreno... Inclusive a palavra regime, né? Ele usou regime, exatamente, do regime de... Acho que eu estava buscando essa palavra, verdade, regime de Trump e Bolsonaro. Acho que talvez eu pudesse pegar esse gancho, né, professor? Porque acho que é uma conexão direta dessa necessidade que ele tem de ouvir o que o Dr. Ramos tem a dizer a esse respeito. Primeiro, uma observação que tem a ver conosco aqui é que eu sou devedor para a faculdade e para o professor Fernando Paulino especificamente, parte da conclusão do trabalho que foi feito, que seria o meu caso de revisar e anotar a tradução do relatório da Hutchins Commission de 1947. Então, nunca mais tínhamos falado sobre isso. É interessante, né, porque ouvindo o professor Christian falar e rememorando a minha própria trajetória de estudos de pós-graduação lá nos Estados Unidos, numa universidade, uma escola muito forte em jornalismo, né? E foi quando eu li esse trabalho das 4 teorias da imprensa, e entre elas a teoria síntese forte, que é da qual nós estamos falando aqui. Nós estamos revivendo a velha, mas sempre atual, teoria da responsabilidade social da imprensa. A essência de ser accountable é ser socialmente responsável. É você atender aquelas 3 dimensões que o professor Christian falou. A normativa, legal, a moral e o público que bem informado vai te obrigar a ser responsável. Então o desafio é o mesmo. Um dos problemas da idade, certamente comigo é assim, tá? Não posso falar por outras pessoas, é que a vida é muito repetitiva. Eu sempre digo que nós velhos ficamos irritadiços porque você volta e meia está às voltas com questões que te atormentaram a vida toda, mas esse é o desafio. Eu estou lendo agora, eu vou devagar só um pouco, prometo. Eu estou relendo, acho pela 5ª vez, o livro Tempo de Memória de um pesquisador intelectual que eu venero, quase que literalmente, Norberto Bobbio, nas memórias da velhice do Bobbio. Velhice, ele escreveu com 85, mas ele morreu com 90 e tal, enfim. E esse é o desafio. E lendo o Bobbio, agora, pela 3ª ou 4ª vez, me dá um ânimo assim, de ver como você consegue pensar. E aliás, eu estou relendo, eu acabei de ler um outro livro dele, de 94, que ele escreveu com 85 anos, Direita e Esquerda, depois da queda do Muro de Berlim, quando houve a eleição na Itália em 92, 93, e todo mundo dizia que a dimensão, a polaridade esquerda-direita tinha acabado. Ele fez um livro curtinho e imprescindível para os dias de hoje. Dito isso, feita a digressão e feito um comercial do Bobbio aqui, tá? Então, essa é a responsabilidade social. Então, a sua pergunta, o seu nome é? Dini. Deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta. Ela parece bem objetiva, bem própria. Assim. Como ser responsável como jornalista se até o governante vive dizendo absurdos? E aí você tem que, de algum modo, reverberar aquilo. Qual é o problema? Nós estamos vivendo tempos muito estranhos. Eu ainda acrescento contexto. Porque o nosso contexto é muito importante. Você vem num contexto em que as pessoas não têm o mínimo de conhecimento político, quando você dá equivalência numa matéria a um absurdo ou a um estudo científico ou um absurdo,
que é o caso do Trump não aceitar, as pessoas aceitam isso aqui como equivalente a isso. Né? Mas eu vou lhe dizer, entendo o que você está falando, da nossa realidade, do nosso contexto, mas eu vou além. Estamos vivendo tempos muito estranhos. Se o Eric Hobsbawm, eu estou muito erudito agora, né, escreveu em tempos interessantes, que são as memórias dele, né, esses são tempos muito estranhos. Há 2 semanas, uma semana passada, numa eleição na Andaluzia, nossa querida Andaluzia, professor, ficamos um período até convivendo juntos, o Fernando era me orientando de doutorado, eu fui fazer um projeto lá com o Federal de Sergipe, o Bolanho, lá em Sevilha. A Andaluzia, a resistência socialista espanhola, viu sair de 0 para quantas cadeiras? 12 cadeiras no parlamento andaluz, de um partido de extrema-direita, defendendo as teses mais próximas do que nós estamos vivendo aqui, que os Estados Unidos viveram, e a Polônia, a Hungria e a Itália no momento. Esses meninos do Bolsonaro, o ídolo deles é o Matteo, é o primeiro-ministro italiano atual. Então, a questão não é só olhar para o nosso contexto. São tempos estranhos, porque são tempos globais. O que está acontecendo no mundo hoje? Que as pessoas estão se permitindo dizer as coisas mais absurdas, que até recentemente havia um freio moral. Aliás, há freios legais, mas havia freios morais, freios éticos, freios culturais. Um pouco da ideia do politicamente correto, que foi meio ridicularizado quando surgiu, mas a verdade é que isso, você tinha um controle social no melhor sentido da palavra, que fazia com que essas coisas não pudessem ser ditas. E agora está todo mundo se sentindo autorizado a dizer. Este é que é o grande problema que nós estamos vivendo hoje. E aí é a famosa guerra cultural do governo Bolsonaro. Mas que não é só dele. Então veja bem, aí vem o nosso papel como jornalistas, como resolver essa questão. E aí vem a minha tristeza. Pegar o que esse novo chanceler, esse ministro das Relações do Bolsonaro escreve e afirma, é um absurdo, né? São coisas assim que... E aí eu não vi ainda, tirando as chamadas mídias sociais de esquerda, ou alternativas, ou progressistas, eu não vi nenhuma boa análise feita por quem quer que fosse da nossa mídia tradicional, assim, dissecando, assim, não, sem tomar, mas pega e analisa assim, as coisas. A própria questão absurda. Eu vou acabar com o Itamaraty ideológico sendo ideológico. Quer dizer, então, essa discussão não está feita. Quer dizer, então, o que ele faz não é ideologia, o que o outro fazia é ideologia, coisa mais elementar. Qual a discussão? Então, assim, há um problema em que o que ocorre na nossa conjuntura hoje, isso sim, do ponto de vista do jornalismo, é isso. O jornalismo, ele mais do que em certa mídia nos Estados Unidos ocorreu, ele normalizou o Bolsonaro mais cedo do que se podia imaginar. Começou a ser normalizado. Só que essa normalização está acontecendo no mundo todo, a verdade é essa. Então, assim, não olhe para si e fique tão triste assim. Sofra, revolte-se. Mas esse fenômeno é um fenômeno global. Essa coisa do parlamento andaluz é impressionante. Leia a pauta, leia a pauta do partido de cima dele. Só leia a pauta deles. Questão de gênero. É escrachado o que está rolando por aí no mundo todo. Mr. Ramos was rightly pointing to the institutions of the media in Brazil that themselves need critique and revision. He's speaking of an ongoing theme in the U.S. too of monopolies that control the media systems, monopolies, oligopolies. My concern is slightly different. I'm concerned, as my colleague is, with organizational monopolies so that the big, powerful media
make local media of little consequence. My concern is what the Canadian School theory of communication calls monopolies of knowledge. And what it was trying to do is to say, when we move from oral communication, 1453 in the West, to print, and then to electronic broadcast, and now to digital, the question is always the same. Will these be an additional communication form or make the others secondary? Will they monopolize our knowledge? That clearly happened with print. In visualization, electronics, McLuhan thought, here's a new form that doesn't require reading, writing, the pain of education, but only the visual experience. It'll be global. And now, digital. So the question is, how do we maintain multiple media? 82% of those who voted for Trump said, I got my information from the online platforms, from Facebook, the social media. Those of us in education, how do we still teach history and geography and culture and literature without many forms of communication, so that social media becomes an addition but not the monopoly of our way of thinking, so that if something appears in a book or magazine like the Atlantic, a great, great print medium. So monopolies of knowledge, the issue. And for those of us who think philosophy of technology, what's the character of the new technologies as they emerge, the question is always technological determinism. That is, you cannot get involved in a system that says because technologies are so powerful that they are not, you are unable to control them. They are deterministic. So how does one take the new forms of technology seriously as creating a different way of thinking and living, but without being a determinist, and adding them to the repertoire, but making sure that the book, I love it that my colleague has a yellow pad. In our university, if I request a yellow pad, it takes a special dispensation from administration to order it from office supply. But in any case, the monopoly of knowledge is one of our key issues, and how do we ensure multimedia in news and not just a society that's addicted to one. Começa pelas páginas amarelas. Mostra aí, professor. Esse é um objeto tradicional lá nos Estados Unidos da América, esse bloquinho amarelo, o Yellow Pad. E ele gostou de ver esse artefato aí do high-tech. Vamos lá. Mr. Ramos, ele disse que ele apontou corretamente as instituições de mídia do Brasil, fala dos monopólios, oligopólios que a gente tem aqui, também existem nos Estados Unidos. Mas ele fala do monopólio do conhecimento, que é uma coisa que ele identifica na escola canadense.
E ressalta essa mudança da comunicação oral para a impressa, para a broadcasted, né, que é a transmitida, e agora para a digital. E que quando essas mudanças ocorrem, a pergunta é: será vai romper ou vai ser mais um adicional ao monopólio? Né? E a questão é como manter uma múltipla mídia. Como ensinar nas escolas, né? História, geografia, filosofia e tudo mais, fazendo uso desses recursos, mas não dependendo exclusivamente deles, né? Tendo isso como uma das fontes, né? Não ter esse monopólio das mídias sociais. E ele também fala também do determinismo tecnológico, que a tecnologia envolvida nisso é tão absurda, tão grande, que não caberia a qualquer grupo, a nós interferirmos nesse cenário. Mais alguma acréscimo? Só, talvez uma última intervenção, professora, pediu para falar, né? Tem um microfone por aí, professora, acho que... Olha lá. Tá para cima. Na verdade, não é uma pergunta, mas é uma constatação que eu, concordando com o que o professor falou, que quando nós chegamos a uma determinada idade, as coisas ficam muito repetitivas. Lembrando que uma das primeiras pessoas que falou em accountability foi a professora Ana Maria Campos, num trabalho belíssimo que ela fazia doutorado nos Estados Unidos sobre administração, e ela fez um trabalho que foi publicado na revista de administração da FGV sobre o conceito, o fato de nós não termos uma tradução para essa palavra aqui no Brasil, e também relacionando a falta, a ausência desse espírito, dessa responsabilidade nos serviços públicos, principalmente, por conta da relação Estado e cidadão que nós temos no Brasil. E a minha observação é que 20 e tantos anos depois, nós estamos com a mesma relação de desrespeito, de falta de atenção, né, ao consumidor, e que se repete nos vários campos, na mídia, na medicina, na educação, porque a questão fundamental é essa relação entre Estado e cidadão, e foi isso que ela explorou no trabalho dela, voltando até as raízes do Brasil. É um trabalho belíssimo que eu considero muito atual, embora já tenha mais de 20 anos de escrito, né? O Google ficou para trás, tem que traduzir bem para trás. That's physical stages. Só empresta o microfone. Tá, Pronto? Acho que a gente pode, quiser comentar, não sei, o professor Murilo especialmente, se tem algo mais a dizer sobre o conceito e a dificuldade de tradução sobre ele. Não? Bom, pessoal, então, com isso acho que a gente poderia, né, aplaudir não só Mr. Ramos, Mr. Christians, mas Mr. Molina também, pelos esforços nessa mesa, e a gente faz o intervalo de